nossa gerente de relação com investidores, Vicky Machado. Antes de entrar no call, falar um pouco da nossa agenda, farei então uma mensagem de abertura. Na sequência, irei dar um pouco de cor a respeito às nossas marcas e canais, o que realmente constitui a essência da distribuição da Arezzo&Co. Vou falar sobre a nossa omnicanalidade, que desde a pandemia foi uma mudança que veio para ficar. Rafael Sachete, então, assume com dados muito interessantes, análises sobre os nossos destaques financeiros e, na sequência, o momento mais importante, vamos abrir para o nosso Q&A. Esse é o nosso 47º call trimestral de resultados. Em fevereiro do ano que vem, iremos completar 11 anos do nosso IPO e alguns dados interessantes que mostram, então, a perenidade da geração de valor contínua da nossa empresa. Desde o IPO, a nossa ação valorizou 414% e, nesse mesmo período, a Bovespa teve uma valorização de 74%. Além disso, nesses quase, então, 11 anos, nós pagamos R$1 bilhão de dividendos. Então, acho que vale destacar que a nossa empresa, além de gerar EBITDA, de gerar lucro líquido, ela gera caixa que possibilita o investidor ter a segurança que, em média mínima, R$1 por ação é garantido de dividendos. E realmente a dinâmica de ser uma empresa de capital aberto e poder ter essa oportunidade da interação com vocês com a frequência trimestral é muito positiva. Nós temos muito prazer em poder estar aqui compartilhando os resultados e, principalmente, ouvindo as perguntas e questionamentos. Eu agradeço todos os analistas que constantemente dedicam, escrevem relatórios extremamente ricos a respeito da nossa empresa. E, para ser sincero, essa necessidade, né, de colocar os resultados a níveis trimestrais, ela gera uma certa pressão, mas que, consequentemente, também gera uma evolução. Estamos sempre aprendendo, procurando evoluir. Estou muito satisfeito com essa dinâmica e vamos aproveitar essa manhã para uma interação ainda mais profunda. Antes de passar para a apresentação em si, eu queria salientar que a Arezzo&Co, como sempre, muito dedicada e fazendo coisas extremamente criativas. Estamos agora divulgando nossos resultados do terceiro trimestre e amanhã esperaremos a presença de todos vocês aqui em nossa sede, na realidade, na nossa casa em Campo Bom, onde que a mágica acontece, onde que temos nossa gestão do que é o core, nossa criação de produto, nosso software do calçado, nossas fábricas, nossas áreas digitais, nossos centros de serviços compartilhados. Estamos aqui abrindo nossa cozinha para todos vocês. E o mais interessante, além de conhecer aqui os nossos facilities, vai ser o acesso que vocês vão ter ao nosso management, não apenas os diretores executivos. Estarão presentes aqui todos os diretores da empresa e, de quebra, teremos um almoço churrasco aqui ao ar livre, muito prazeroso. Então, aqueles que estão confirmados, esperamos vocês, e quem ainda não confirmou, dá tempo. Vi que falou que as inscrições estavam fechadas, mas que ela abriria uma exceção para quem quiser ainda. Por favor, venha aqui a Campo Bom, pois será um dia incrível o nosso Investors Day. Falando então um pouco sobre esse momento do terceiro trimestre, eu fico muito satisfeito de ver quando se atinge um nível de excelência, né, resultados completamente fora da curva passam a ser good ou in line with expectations. Então, a famosa barra alta da Arezzo&Co, e quando a gente analisa o resultado dos outros players do mercado, a gente gosta de ser cobrado por excelência, porque é essa cobrança que faz que a gente se torne melhor ainda. Mas esses resultados, eles são uma consolidação de todas as ações, principalmente o nosso planejamento estratégico elaborado em 2019 e principalmente a nossa cultura. Amanhã a gente vai falar muito sobre cultura. Durante os momentos mais difíceis da pandemia, quando eu questionado o que estava sendo o diferencial da Arezzo&Co para superar aquele momento, eu colocava como base a nossa cultura. A Arezzo&Co foi forjada na crise. São 5 décadas de desafios e nós sempre nos superamos. E essa cultura, ela é composta por um coletivo de indivíduos fora de série,
pessoas que têm a alma, têm aqui dentro realmente a paixão. Vocês vão ver amanhã centenas dos nossos colaboradores e vão entender que realmente a cultura de execução da Arezenco, pessoas que vão para cima, que não esperam acontecer, é com certeza o nosso maior ativo. Além disso, desde o IPO mostramos a nossa visão de ser uma empresa realmente multimarcas e multicanais, tendo uma estrutura organizacional que permita que as marcas sejam unidade de negócios independentes, com o seu DRE, com a sua gestão criativa, sua gestão de venda dos canais monomarcas. E essa estratégia, junto com uma expansão forte de canais, a gente vai falar sobre isso, como o nosso share de canais é equalizado, tem realmente possibilitado um crescimento muito constante da nossa Arezenco. E, consequentemente, aumentando o nosso, que a gente está chamando aqui de share of closet. Então, a gente realmente gosta de analisar o percentual na sapateira das mulheres que tem de sapatos da Arezzo, da Schutz, Alexandre Birman, na Capri, e mais recentemente no closet dos homens, do nosso Pica-Pau, da Oficina, da Vans, e agora, ainda mais recentemente, da Carol Bassi, que, aliás, para quem me segue no Instagram, eu convido a ver um pouco da abertura, da inauguração da primeira loja da Carol Bassi dentro já do universo da plataforma Arezenco, uma revolução. Apesar da loja do Cidade Jardim esse ano vai atingir uma marca recorde de 50 milhões de reais em uma loja. Esse novo conceito realmente definitivo para o rollout da Carol Bassi nos deixou bastante confiantes. Vamos falar também amanhã um pouco, e é fruto desse resultado, as transformações que a Covid trouxe e que vieram para ficar. Dentre elas, como eu falei, a nossa gestão Omni, nosso foco no digital, a gestão muito próxima da nossa cadeia de suprimento e, mais do que isso, a entrada, então, em novos mercados endereçáveis, aumentando o nosso Total Addressable Market, que está só no começo. Se nós analisarmos a receita dos últimos 12 meses, se inclui, então, o quarto trimestre de 2021 e os 3 trimestres de 2022, cravamos a marca de 5 bilhões de reais de faturamento. Vamos lembrar que essa mesma empresa, no ano de 2019 inteiro, faturou 2,2 bilhões. Então, um crescimento de mais de 2,5 vezes nesse período que compreendeu a pandemia. Falando especificamente da coleção de verão, que foi lançada aí o Resort desde julho, e o terceiro trimestre, então, tem como base a coleção de verão, coleções de todas as marcas muito assertivas. No nosso negócio, produto certo na hora certa é o que faz a diferença da venda, em detrimento de qualquer cenário externo, é criar atratividade. Eu vou dar um exemplo até já aqui falando do quarto tri. Vocês devem ter acompanhado uma coleção que a Reserva lançou, já antecipando todo mundo de Copa, com uma criatividade, um produto realmente que gera desejo. E a Reserva está tendo um same-store sale nos primeiros 8 dias agora de novembro de 50%, sendo que a coleção Copa tem correspondido a mais de 20% das vendas. Aproveito para destacar também, e eu recomendo essa análise, nós julgamos ela ser muito importante, quando você faz o secamento da receita das companhias entre preço e volume. A Arezenco cresceu de forma substancial volume, além do crescimento de preço. Isso significa, então, ganho de market share, pois o market share é medido pelo número de produtos que os clientes têm e não apenas pela receita que a marca gera. E aí nós vamos falar aqui um detalhe sobre as nossas principais marcas, mas todas marcas core com crescimento acima de 30%. Então, marcas legado, tal como a Arezzo, completou, todos sabem, o seu cinquentenário, um crescimento aí de 38%. E, por último, a resiliência do nosso canal online. Durante a pandemia e o crescimento explosivo do online, éramos muito questionados a respeito da capacidade de se manter um forte ritmo de venda no digital. E os números estão aí para mostrar, 35% de crescimento versus o ano passado, e aí sim, quando se compara com o período pré-Covid do nosso online, um crescimento que fica até difícil de falar um número. Estamos falando de 400% de crescimento.
Dados, então, que vocês já conhecem, alguns highlights. Receita, então, consolidada no trimestre bruta de 1,4 bilhões, crescimento de 47% versus 2021 e 161% versus 2019. Margem bruta extremamente saudável, um aumento de 60 basis points versus o ano passado, atingindo 52,8%. Nosso EBITDA de 170 milhões, um crescimento de 36% versus o ano passado. Nossa margem de EBITDA de 14,9%. Nós vamos falar da margem de EBITDA dos últimos 9 meses do ano, que para mim justifica ser analisada. E Same Store Sale, onde que mostra a capacidade de produtividade das nossas lojas físicas, com expressivo aumento de 28,9%. E a tradução do nosso EBITDA, devido ao nosso modelo Asset Light, devido hoje à nossa robustez de caixa, gerando, então, um lucro líquido de 103 milhões, lucro líquido recorde para um trimestre. Falando, então, sobre o 3T, dados aqui mais numéricos de unidades vendidas, vale destacar como realmente somos uma empresa hoje multicategoria. Além dos 5,8 milhões de pares, já comercializamos apenas em um trimestre 2,2 milhões de peças de roupa e 826 mil bolsas. Então, vocês veem que calçado ainda é a nossa categoria mãe, correspondendo a 65% do nosso total. Entretanto, segmento de roupas já corresponde a 25%. Ou seja, a Arezzo & Co já é uma plataforma de marcas multicategoria. Crescimento em todas as categorias que eu mencionei, principalmente em vestuário, mostrando o nosso ganho de share. Agora, falando dos resultados dos últimos 9 meses do ano 2022, analisando que nós tivemos um excelente primeiro semestre e uma continuidade de resultados fortes, mesmo com uma base já alta no terceiro trimestre, atingindo um total de receita de 3,6 bilhões. Esse número é exatamente o resultado do ano passado inteiro, ou seja, nós encerramos o dia 30 de setembro com um resultado equivalente ao ano inteiro de 2021. Uma margem bruta consolidada de 54%, o EBITDA, então, ajustado no período de 466 milhões, e aí sim com uma expansão de margem de EBITDA muito positiva de 100 basis points. E um Same Store Sale de 45%, gerando, então, um lucro líquido de 284 milhões, lucro líquido que nesse ano, no exercício 2022, vai passar dos seus 400 milhões de lucro líquido com geração de caixa. Como eu disse, então, atingimos a marca de 5 bilhões de reais. Na Arezzo & Co, uma meta batida é a base para a próxima meta. Então, a gente brinca que é Arezzo 500. O que é isso? São 500 milhões mês como base a partir de agora. 29 milhões de produtos vendidos nesse período. E aí, então, já tendo como base, como baseline, juntando o quarto trimestre de 2022, perdão, de 2021, e os 3 trimestres de 2022, nós já atingimos 652 milhões de EBITDA. Então, esse se torna um baseline da companhia, numa margem de EBITDA que eu não gostaria de focar aqui trimestre a trimestre. Quando analisamos um período mais longo, 12 meses, essa é a margem de EBITDA, considerando todas as despesas que temos de iniciativas de novos negócios que aparecem no nosso DRE, como eu disse, como despesa, de 16,2%. Falando agora, então, sobre nossas marcas e sobre os nossos canais. Analisem a robustez do crescimento das marcas core. A Arezzo, uma marca com uma grande envergadura, que tem crescimento constante, histórico, crescendo nesse trimestre 37,7%, sendo uma marca já muito digital, mesmo com a presença de mais de 450 lojas franqueadas. A Schutz Global, já atingindo a marca no trimestre de 332 milhões, um crescimento de 38%. As marcas que compõem a Arezzo & Co, tendo como base a marca Reserva, quase batendo aí os seus 300 milhões de reais e um crescimento muito robusto, 52%, baseado no mesmo período de 2021. E a Anacapri, se vocês lembrarem, tive algumas reuniões com vocês no segundo trimestre, nós mostramos um plano de reversão da Anacapri, queríamos entrar, então, no segmento de calçados de platforms, que nós iríamos trazer mais investimento em marketing, como foi feito, tendo a Juliette como protagonista da marca,
que a marca ia voltar a patamares de crescimento muito fortes, e está aqui, então, comprovação, a Anacap com crescimento de 30% nesse período. Do lado direito, te apresenta, então, o mesmo número das marcas, mas aí pensando no share. E realmente é uma empresa multicanal, multimarca. A marca mãe Arezzo hoje corresponde a 30% do nosso negócio. A Schutz, 18%. As marcas da Arenco, 23%. A Anacapri, 8%. E a Vans e Alexandre Birman, as principais, no meio das outras, 21%. E também, da mesma forma, nossa distribuição tem uma equalização entre os canais que nos deixa com muita flexibilidade e capacidade de crescimento constante. Não dependemos apenas de um canal para fortalecermos as nossas vendas, pois aproximadamente 25% da venda em cada um dos 4 principais canais do mercado interno, o e-commerce, franquias, multimarcas com crescimento de share interessante, já atingindo 30% da nossa receita, muito impulsionado pelo crescimento da Reserva Gol e da Vans, e lojas próprias, correspondendo a 21% de nossas vendas. Falando, então, do crescimento do sell-out nesse período, no terceiro trimestre, crescemos 35%. Vale ressaltar que esse pace no quarto trimestre está muito parecido, então estamos muito bem nos primeiros 40 dias do quarto trimestre. Os 9 meses do ano, um crescimento de 51,8%. E aqui, então, a abertura entre as marcas, com destaque para a marca Reserva, a marca Arezzo também com crescimento muito forte, mas todas aí acima dos 36%. Uma venda nesse período, no DTC, no terceiro trimestre, de aproximadamente R$1 bilhão. Isso mostra como realmente o nosso business tem gerado uma força muito grande no sell-out. Destaque sobre a nossa estratégia Omni, como eu disse, implementada na pandemia e que transformou a Arezzo & Co. Uma resiliência do crescimento do e-commerce de 35%. No mês de novembro, vamos superar todos os nossos recordes. Já estamos com crescimento em novembro, perto desse número, estamos com 32% de crescimento nos primeiros 8 dias do mês. Vale ressaltar a capacidade nossa de venda através dos apps da marca, os quais têm o menor custo de aquisição do cliente. Esse é o investimento que iremos levar para o mercado americano. Hoje operamos aqui no Brasil com app nas principais marcas, que atingiram R$122 milhões. E o nosso e-commerce, um volume de tráfego muito alto no trimestre. Além das vendas diretas no e-commerce, os nossos sites servem como catálogos, como referência para que as clientes, então, possam ver nossos lançamentos e se tornarem clientes Omni. Passo agora, então, a palavra para o Rafael Sachete, que vai apresentar os nossos destaques financeiros. Perfeito, Alexandre. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui participando do nosso call de resultados. Vamos começar falando aqui da nossa receita. Como o Alexandre já antecipou, uma excelente receita no trimestre, atingindo R$1,4 bilhão, com alguns bons, excelentes destaques. Começando por marcas, a marca Schutz crescendo acima de 38%, marca Arezzo 37%, Anacapri 30%. Então, as marcas core de calçados do grupo, uma excelente performance comparada com o ano passado, que já apresenta uma base de comparação elevada, de um período de retorno de pandemia. Um destaque importantíssimo para as marcas da Arenco, com 52% de crescimento de receitas no período, demonstrando a capacidade do grupo de gerar muito valor através de suas marcas. Importante também destacar o canal de franquias, crescendo 40%, com os nossos franqueados tendo ótimas performances de venda no sell-out, traduzida aqui através do nosso sell-in. Passando para o próximo slide, nós vamos demonstrar um pouco da resiliência do crescimento de receitas do Grupo Arezzo & Co. Essa consistência do crescimento de receitas é muito importante, é o nosso principal drive de negócio, a companhia toda se move para sell-out e para vendas. Com isso, pós-período pandêmico do 2T 2020, entregamos esses resultados e essa curva de crescimento de sell-out que vocês estão vendo na tela, que nesse trimestre representou 47,3%. Passando agora para o lucro bruto, novamente apresentamos expansão da nossa margem bruta de 60 basis points,
principalmente impactada por mix de canais, com maior presença de vendas DTC no nosso mix, com lojas próprias e com e-commerce, bem como um período de vendas full price com melhor performance em relação a 2021, o que tende a ser uma dinâmica que vai se repetir para o quarto trimestre. Já estamos, como o Alexandre comentou, com excelentes vendas. Passando para o próximo slide, vamos falar um pouquinho das nossas despesas. E aqui um destaque importante da diligência que temos em relação a despesas fixas. Nesse trimestre, geramos uma alavancagem, um crescimento de despesas fixas menor que as nossas receitas, participando 16,6% da nossa receita líquida contra 17,7% no mesmo período do ano anterior. Essa dinâmica de consistência na gestão e no controle de despesas fixas do grupo, despesas corporativas, é algo que vocês devem esperar também sempre da Risico. Os nossos principais investimentos em despesas, eles ficam concentrados em investimentos em marketing, investimentos em novos projetos para alavancar novos canais e novas marcas, e o crescimento de despesas fixas ele tende a andar sempre abaixo do crescimento de receitas do grupo. Passando para o próximo slide, falamos um pouco do EBITDA ajustado, que atingiu 170 milhões, com um grande destaque aqui para nosso crescimento de receitas, que colabora com o nosso crescimento de EBITDA de 36%. Também é importante destacar a força da Operação Brasil, da operação das marcas Core, junto com a Arenco, teve expansão de margem EBITDA de 40 basis points. E temos, nesse trimestre, um impacto da operação americana, uma decisão deliberada, onde tivemos um período de vendas mais desafiadores com lojas de departamento e temos muito espaço, muito mercado endereçável para absorver no mercado americano. Tomamos uma decisão deliberada de aumentar os nossos investimentos em marketing e despesas de topo de funil, um custo de aquisição de cliente, para trazer mais clientes para a base, crescendo 28% as nossas receitas no período, mas gerando uma leve pressão de margem nesse trimestre do 3T 2022. Passando para o último slide, a gente fala um pouco de ROI, que esse é um dos principais indicadores, junto com receita e com EBITDA, os principais indicadores de medição de performance do management e do nosso controle diário de gestão, que foi bastante impactado positivamente pelo crescimento de receita, pelo crescimento de EBITDA e pela gestão que fazemos do uso do nosso capital, investindo em lojas de forma assertiva, com excelente retorno sobre o investimento e, consequentemente, aqui alavancando o nosso EBITDA em mais de 100 basis points comparado com o mesmo período do terceiro trimestre de 2021. Aqui, importante destacar que temos dado um disclaimer em todos os trimestres de termos o ROIC ajustado, porque o nosso ROIC contábil ele traz elementos de créditos extemporâneos e também de custo de aquisição de algumas marcas que fizemos, então excluindo esses efeitos, 29,7%, lembrando que o ROIC contábil aqui de 20,6%. Esses são os principais destaques, Alexandre, obrigado a todos e abro agora para que a gente possa seguir para o Q&A. Bom dia a todos, então vamos dar aqui início ao nosso Q&A. Vamos começar com uma pergunta do João Soares, do Citi. O João pergunta sobre o crescimento das marcas core, das marcas Legado, Arezzo, Schutz, Anacardio. Como que a gente enxerga essas marcas no ano que vem? Se o setor continua com uma demanda ali represada, com eventos represados, e se a gente enxerga uma necessidade de maior investimento em marketing para garantir o crescimento? Perfeito. Esse ano de 2022, nós tomamos uma decisão deliberada de fortalecer ainda mais o nosso brand equity devido à pressão inflacionária e, consequentemente, aumento de preço. E a estratégia deu muito certo, pois nós preferimos trazer marcas que geram mais valor, que suportavam, então, um aumento que teve médio de 15% a 20%, que a consumidora ia ver que a marca realmente tinha mais valor. Os resultados estão aí, top lines muito fortes, estamos confiantes que esse é o caminho. Para 2023, nós temos uma capacidade de crescimento através do digital muito forte, ainda enxergamos uma melhoria a ser implementada na taxa de conversão dos nossos sites, temos crescido mais visitas do que conversão, então tem uma série de evoluções da nossa experiência online, para que a gente possa aumentar a conversão, não só de tecnologia, mas também de disponibilidade de produto.
um dos investimentos grandes que estamos fazendo em 2022 está sendo a construção do nosso novo centro de distribuição. Nós vamos apresentar amanhã, que nós vamos operar a partir do segundo trimestre um estoque Omni. Hoje nós temos um estoque que ele é destinado para operação e-commerce exclusivamente. Todo o nosso estoque, que é do B2B, ele é segregado. Nós estamos, então, nesse processo de migração para aumento da disponibilidade e oferta de um estoque que será para o B2B e B2C. Então, consequentemente, a gente vai ter quase que estoque infinito para o B2C, e isso nós esperamos ter um bom aumento da taxa de conversão, aumentando aí o top line das marcas. Em relação a comportamentos macro, difícil de prever quais vão ser as tendências. O que eu posso te garantir é que a capacidade de adaptação ao gosto da cliente, que é a nossa principal missão, interpretar tendências, traduzindo em produtos, despertando o desejo. Eu dou um exemplo da pandemia, quando fomos a primeira marca do Brasil a criar uma linha de produtos homeware. Em menos de 2 meses já estavam nas lojas, ainda no mês de junho de 2020. E agora, né, um crescimento muito forte de todos os sapatos para special occasions, etc. Então, João, o que eu posso te garantir que seja ela qual for a tendência, a Arezzo & Co vai ter muita velocidade, capacidade de adaptar e manter o seu crescimento de vendas. É lógico que se você analisar, né, os últimos 10 anos, coloca as nossas marcas core com crescimento médio de 12% a 14%, como o CAGR histórico, esse é um número mais dentro da realidade. O que já dá um consequente ganho de market share. Então, a gente vai apresentar amanhã uma análise bem interessante de canais. Nós enxergamos aí, como eu disse, do e-commerce também, canal multimarca com a capacidade grande de resiliência e o crescimento em algumas marcas também da distribuição através do canal de franquias. Então, a gente espera ter um ano de 2023 muito em linha com o que tem sido a expectativa de vocês, nossos analistas. Os números que nós já estamos trabalhando aqui do orçamento, eles estão bastante em linha com o que é a expectativa do mercado, que traz realmente uma solidez muito grande da Arezzo & Co, superando aí a marca dos 6 bilhões de reais, é o que a gente estima. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta, eu vou pegar aqui um pedaço da Dani Eiger, da XP e do Vinícius do Merrill Lynch. Eles perguntam sobre o vestuário feminino, né? Como que a gente está vendo a evolução das diferentes marcas até agora, da Reversa, da Schutz, da Carol Bassi, e como que é a estratégia do longo prazo? Perfeito. Como nós mostramos durante o nosso follow-on, nós, em menos de 2 anos, saímos de 0% para 10% de market share no vestuário masculino. Quando você pega um número de reserva no terceiro TRI de 2022 de aproximadamente 300 bilhões de reais, eu queria mostrar a capacidade que a Arezzo & Co tem de agregar valor às marcas adquiridas, pois a reserva, no ano de 2019 inteiro, faturou 350 milhões de reais. Então, a gente está falando de multiplicar por 4 vezes aproximadamente a receita da marca em um período de 2 anos. Dando um passo mais atrás, a Vans, da mesma forma. Quando nós assumimos a operação da Vans em 2019, ela tinha faturado em torno de 220 milhões. Esse ano vai passar de 500 milhões de reais. Carol Bassi, então falando do vestuário feminino. Este ano foi um ano de estruturação da operação, estruturação de pessoas, definição do calendário do processo pre-season de merchandising, o nosso chamado PREV, que a gente vai falar amanhã, melhoria da operação da loja da Jardim e definição de um projeto arquitetônico que realmente causasse um diferencial. Esses são processos de médio prazo, nós demoramos aí 1 ano para estruturar, mas, em paralelo, nós tivemos iniciativas que geraram um same-store sale muito positivo na loja do Cidade Jardim. E, como eu mencionei, a loja do Cidade Jardim da Carol Bassi vai atingir a marca de 50 milhões de reais esse ano. Então, a marca vai ter um crescimento aí aproximadamente de 100%, isso sem expansão, tá, pessoal? Isso é um crescimento orgânico, crescimento do multimarca e do e-commerce que não tinha. Inauguramos ontem, como eu mencionei, e convido quem é do Rio de Janeiro a conhecer. Amanhã teremos aqui um vídeo de apresentação. É um diferencial no mercado brasileiro, vai muito além de uma nova loja, é uma nova experiência de compra. A nossa estimativa é que as lojas Carol Bassi, nesse novo formato, vão faturar em torno
de mínimo 25 a 40 milhões de reais ano. Nosso plano é de abrir em torno de 3 a 4 lojas ano, total de 12 a 15 lojas nos próximos 3 anos. E a Carol Bassi, então, vai ser uma marca que também vai apresentar crescimentos exponenciais como a reserva. Falando sobre a Reversa, então, recém-lançada no meio desse ano de 2022, através, primeiro, de quiosques dentro das lojas da reserva, aceitação muito boa, já está correspondendo em torno de 5 a 7%, dependendo da loja, do total do faturamento da loja. Pega uma loja reserva que fatura, em média, aí, 12 a 15 milhões ano. Abrimos a primeira loja full da Reversa no Shopping Leblon. A loja atingiu 100% da meta prevista. Ela já faturou no primeiro mês, agora em outubro, R$400 mil. E o posicionamento da marca está muito em linha com o que nós queríamos atingir. Bem streetwear, 60% da venda está em jeans e malharia, é onde que nós queríamos penetrar. Em relação a Schutz Lifestyle, nós tínhamos um teste importante a fazer esse ano de 2022, que era a definição do conceito de loja. Seríamos operar lojas freestanding de vestuário e manter a loja de calçado, ou seríamos ter lojas híbridas. Após, então, um trabalho muito minucioso e vários testes, vamos amanhã comunicar a definição que o rollout da Schutz será através, então, de lojas híbridas. Não terão lojas como as duas que tem hoje, separadas, calçados e novas lojas de vestuário. Esse projeto arquitetônico já está definido e iremos inaugurar, a partir do primeiro trimestre de 2023, uma média de 3 a 5 lojas por trimestre. Então, encontramos produtos-chave, estruturamos o posicionamento da marca, estruturamos um processo de supply chain, e 2023, então, vai ser um ano de gradual rollout. Então, esse é um snapshot, é um tema que a gente vai falar bastante amanhã, mas eu agradeço já estar antecipando a pergunta. Agora é um mix aqui de duas perguntas, né, do Ruben Couto e do Joe, do JP Morgan. Eles perguntam sobre o SG&A da operação, né, como um todo, a operação consolidada. O que a gente espera de recorrente para frente, né, de uma margem EBITDA, considerando que tem Earn Co, despesas dos Estados Unidos, e o que né, a gente pensa para 2023? Perfeito. Primeiro, eu queria que a gente destacasse, né, quando se fala SG&A, é importante separar os custos fixos, principalmente dentro do G&A, os custos administrativos da operação. Ou seja, toda a área corporativa, todas as nossas despesas legais, nossas despesas com viagens, nossas despesas com facilities, todas as despesas tiveram uma forte alavancagem, conforme demonstrado pelo Rafael Sachete, e isso vai continuar. São despesas que não crescem praticamente, cresceram nesse terceiro trimestre menos de 2%, com um crescimento de 47% da receita. Então, nessa linha, nós temos uma grande alavancagem, iremos manter dessa forma. Quando você entra nas linhas de sales, você divide aqui em duas etapas. As de sales, que são relativas, diretas às vendas, então, comissões, fretes, essas não têm alavancagem, elas crescem de acordo com a receita, e as despesas discricionárias de venda, principalmente marketing. Então, esse ano, nós tivemos alguns investimentos, a gente nem quis dizer, mas no terceiro trimestre, nós nos julgamos merecedores de celebrar, gerando valor para a marca Areias no seu cinquentenário. Então, a gente não gosta de colocar despesas de marketing one-off, porque despesa de marketing é despesa de marketing, mas tivemos ali investimentos com um livro, com uma série de eventos, com focos, então, em públicos diferentes, que a gente tem certeza que foi extremamente accretive para a marca Areias, mais que 50 anos se faz uma vez na vida. De uma forma geral, esse número de margem de EBITDA que você tem aí do LTM, 16,2%, é a margem que você pode esperar. Então, pode ser que um trimestre seja 15%, o outro 17%. O que nós trabalhamos aqui, excluindo oscilações momentâneas de despesas de marketing ou necessidades de suportar operações tais como a Americana, no all-in, a nossa margem de EBITDA, você pode olhar isso como margem histórica da nossa empresa, é uma empresa que, em termos de margem, ela é muito flat, estou falando numa série histórica aí de 5, 10 anos, então, esse range de 16% a 17% é o que a gente vai sempre operar, porque a gente acredita
que é importante reverter parte do que seria o EBITDA em novos investimentos, não só em marketing, mas novas iniciativas de negócio. Quando você coloca uma reversa, né, para você implementar uma marca dessa, todas as despesas de uma equipe de estilo, de um plano de marketing, são despesas. Nós não colocamos essas despesas como one-off, fazendo, então, um EBITDA ajustado delas. Quando você coloca Schutz Lifestyle, foram mais de 10 milhões de reais só de despesas operacionais e marketing para a marca. Então, eu utilizaria aqui, no mínimo, 5 investimentos nossos, orgânicos, que no médio prazo vão ser muito accretive, igual nós temos aqui cases comprovados das marcas Anacapri, da marca Alexandre Birman, da categoria de bolsas, mas que no início, período ali de 1 a 2 anos, elas têm mais despesas do que receita, e a gente acredita que destinar em torno de 200 basis points de um suposto EBITDA consolidado para esses investimentos são realmente necessários para que a empresa mantenha um crescimento sólido, histórico, como foi apresentado até aqui. Então, espero ter respondido a pergunta de vocês, e mais uma vez, volto a dizer, amanhã estaremos aqui, one-on-one, querendo explorar sobre as iniciativas de crescimento orgânicas e inorgânicas da Arias Encom. Obrigada, Alexandre. Agora também, né, juntando uma pergunta que foi recorrente em todos os analistas, né, acho que não vou nem citar todos que perguntaram, sobre a operação norte-americana, né? Então, juntando, né, todas as dúvidas, eles querem saber qual que é a nossa expectativa de curto e longo prazo na operação, como a gente está enxergando a situação do wholesale e também do D2C, né, lá nos Estados Unidos, e o que a gente vê de rentabilidade para frente. Perfeito. Eu agradeço muito a pergunta e me deixa muito feliz de ver a ênfase que todos dão na nossa operação americana. Isso demonstra que todos ali têm uma aptidão muito grande por entender essa operação. Entretanto, eu gostaria de fazer aqui algumas ressalvas. A nossa operação americana corresponde a 11% da nossa receita, o que é ótimo. É um processo já de 10 anos de aprendizados e evolução no mercado. E eu, como representante aqui dos acionistas controladores, como CEO, eu sou comprador da operação americana, tá? Eu sou muito bullish em relação ao que foi feito, ao que temos hoje, a liderança do Fernando Caligares e de um time de realmente executivos que implementaram uma plataforma de gestão que a gente vai amanhã apresentar no detalhe, com uma capacidade omni, rara até no mercado americano, que é mais evoluído que o brasileiro no sentido omni, uma capacidade e uma flexibilidade de ter One Single Inventory Management, que é disponível tanto no site das lojas de departamento, tanto quanto dos nossos e-commerce proprietários. Além disso, uma estrutura que vocês vão ver aqui de operação do back-office com custo muito reduzido aqui no Brasil. Então, a operação americana, ela enfrenta, como qualquer marca, se vocês analisarem o balanço de todas as operações varejistas americanas, vocês vão ver a dificuldade que o mercado passa. Na minha opinião, uma operação madura igual a nossa, conseguir passar um terceiro trimestre com crescimento de 28%, eu estou muito satisfeito com os resultados. Agora, se nós tivermos que investir mais em marketing, principalmente no marketing digital de performance, para mudar o canal, que realmente os lojas de departamento diminuíram as suas compras, e nós optamos, e de uma forma deliberada ou fizemos, e para mim foi uma decisão acertada. Não queremos gerar um resultado negativo da operação, era para ser flat, para ser sincero, esse menos 2%. Foi uma outra despesa de marketing que caiu nesse trimestre, que poderia ter sido feita no quarto trimestre. A operação terá um resultado já positivo, tá? Nós já estamos aí praticamente na metade do quarto trimestre, então digo que ela vai ter uma margem em torno de 3% a 5% positiva no quarto trimestre, com um crescimento de receita perto do que foi realizado no terceiro trimestre. Depende das vendas aí de holidays, que tem um impacto grande, mas até aqui o número que mostra é esse. E temos, então, um plano estratégico para a operação americana, temos um full potential definido e, mais do que isso, temos uma plataforma de negócios pronta para um plug and play de novas marcas, sejam marcas do nosso grupo para serem operadas nos Estados Unidos ou até um processo que estamos estudando de consolidação de algumas marcas de calçados de moda nichadas, que são marcas ainda pequenas,
mas que tem um recall muito forte, principalmente no meio das formadoras de opinião, de influencers, e que tem vendas muito altas de produtos estrela. Então, eu sou muito confiante no que a gente tem construído na operação americana, e como falamos, ela vai ter sempre um seu share ali de 11%, 12%, chegando a 15% da receita, importante não só para o business em si, mas para o efeito de marketing reverso que ela tem no Brasil, principalmente a marca Alexandre Birman, uma marca que a gente fala muito pouco dos nossos calls, mas uma marca que no Brasil já vai chegar a 12 lojas, vai passar de 250 milhões de faturamento esse ano, a venda das mesmas lojas no Brasil com crescimento de 60%, 70%, tendo a loja número 1 da rede da Arezenco, das quase 1.000 lojas, é a loja Alexandre Birman no Shopping Guatemi, uma loja de 40 metros quadrados que esse ano vai faturar em torno de 28 milhões de reais. Então, todo investimento nos Estados Unidos, a nossa loja do Bal Harbour, a presença na Bergdorf Goodman, na Saks Fifth Avenue, isso realmente ajuda a construir uma marca global. Então, espero ter respondido a pergunta. Caso contrário, estaremos aqui amanhã com bastante disposição para esse tema que nos deixa bastante orgulhosos. Obrigada, Alexandre. Ainda na linha, né, dos investimentos nos Estados Unidos, o Macruz, do BBA, perguntou da estratégia de CAC que a gente tem implementado não só nos Estados Unidos, mas como em todas as marcas. Como isso tem se traduzido em conversão de clientes nos últimos tempos? Perfeito. É muito diferente a realidade dos Estados Unidos do Brasil. A gente não pode colocar no mesmo cesto, porque no Brasil nós temos marcas com awareness e um tráfego quase que espontâneo nos nossos sites. Então, hoje, o nosso CAC, hoje, no Brasil, das marcas core, não chega a 10% da receita. Então, realmente, é muito baixo, gerando um lifetime value muito alto das clientes, principalmente nas operações de calçados. Na reserva, esse investimento tem sido maior, porque é a marca que não pode comparar o que é o recall espontâneo com o Marezo, com o Manchutes. Nos Estados Unidos, não. Somos uma nova entrante, somos uma marca que, se você colocar o tamanho do mercado, ainda é desconhecida, exceto nas cidades que nós temos as flagships, principalmente Nova York e Miami. Então, hoje, esse investimento nos Estados Unidos chega a ser em torno de 30% a 35% da receita. Então, a gente sabe que temos aí uma alavancagem a fazer. O importante é a retenção desses clientes na base e um aumento, então, do número de clientes ativos, que tem sido, então, extremamente positivo. No médio prazo, você diminui essa necessidade de trazer novos clientes, porque você tem uma base de clientes que, através de e-mail marketing, através do app, da operação da marca Schutz, que iremos lançar também nos Estados Unidos, você começa a ter uma redução, então, desse investimento em aquisição de cliente. Obrigada, Alexandre. Agora uma pergunta da Irma, do Goldman Sachs. Ela quer ouvir um pouquinho sobre o processo de internalização da cadeia, os investimentos que a gente fez recentemente, quais são os passos até agora, né, e os aprendizados. Perfeito. Iremos ter o mês de novembro nosso recorde de receita histórico. Não iremos ter nenhum atraso de entrega no momento de grande volume. Aliás, vale um parêntese sobre o nosso quarto trimestre, em torno de 60% da receita vem de Sell-in, que já está 100% assegurada. O giro e a cobertura de estoque em os nossos parceiros franqueados do multimarca está muito positivo. Então, acreditamos que iremos ter 100% de entregas da carteira que a gente tem a realizar nas próximas 3 semanas. Isso, grande parte, se deu a esse processo que iniciamos em janeiro do ano passado, desse ano, de uma forma mais intensa. Então, iremos entregar, para vocês terem uma ideia, no período de outubro e novembro, 4,5 milhões de pares. Vejam que no terceiro trimestre inteiro de 2022, nós entregamos 5,8 milhões de pares. Então, é um processo que foi praticamente um plug and play. As fábricas estão operando já acima da produtividade prevista. Conseguimos implementar, graças ao nosso time de gestão industrial, que é muito aguerrido, uma gestão super interessante numa fábrica fora do nosso cluster aqui do Vale dos Sinos, na Bahia. Tive recentemente visitando a fábrica, ela está operando no nível de eficiência muito desejável. Então, chegamos aí a quase 15% da nossa produção através do insourcing, vindo de 10%.
mencionamos durante o período do follow-on que esse número pode chegar em torno de 20%, 25%, e é o que temos trabalhado. Essa garantia do suprimento, para nós, é fundamental em um momento de instabilidade das cadeias de suprimento que o mundo vive. Obrigada, Alexandre. Desculpa, a próxima é do Vinícius, do UBS. Ele quer entender um pouquinho sobre a reserva simples. Como que a gente enxerga o ambiente competitivo no mercado de básicos e também a estratégia de preço e de canais? Perfeito. Então, a entrada da reserva simples tem sido através do multimarca. Estamos trabalhando a primeira loja para ser inaugurada. O objetivo era no final desse ano, mas a gente quer ser muito assertivo no ponto. Então, estamos sendo a equipe da reserva, liderada pelo Rony, tem sido muito criteriosa na escolha desse ponto. O formato de loja está 100% definido, o branding, os pilares do assortimento de produto e, como você disse, de precificação. Temos um novo executivo que vem com a experiência de uma grande marca de básicos que se juntou à nossa empresa agora no mês de julho. Tive, inclusive, com ele ontem no Rio de Janeiro, falando sobre BAL, que inaugurou sua loja no Barra Shopping com grande sucesso. Então, o preço médio vai ser em torno de R$ 69 a R$ 99 de uma camiseta. Ainda um preço acima do que seria um básico da classe B, mas bem abaixo do que é o preço médio da reserva, em torno de 30% e 40% abaixo. Terá um assortimento muito focalizado em básico e em cores, e além de camisas polo, hoodies, toda a parte mais de athleisure, vamos assim dizer, dentro da reserva simples, produtos lisos, sem estampa, com a qualidade impecável de acabamento. E o canal, então, para 2023, vão ser a abertura de pelo menos 3 lojas. É um processo de médio e longo prazo de conquista da base de clientes. Os primeiros testes têm sido muito positivos, mas ainda não é uma marca que vai ajudar no consolidado top line, sendo uma base tão alta que a gente já tem para 2023, mas é um início, igual foi a Reserva Gol há 5 anos atrás, e que no médio prazo acreditamos ter um percentual grande da reserva vindo através da Simples. Obrigada, Alexandre. Essas eram as nossas perguntas de hoje. Perfeito. Eu aproveito a todos, então, se tiverem curiosidade, o material que foi disponibilizado agora, ele tem um apêndice que mostra mais detalhes aqui, então, sobre nossas marcas, tá? Então, por favor, só estou passando aqui para conhecimento. E gostaria de encerrar, então, mais uma vez, enfatizando a importância, já agradecendo todo o nosso time de eventos corporativos, toda a nossa área de RI, de estratégia, que se dedicou com tanto carinho para cuidar de cada detalhe do nosso Investors Day. Desde o nosso primeiro, em 2011, sempre aproveitamos esse momento, não só para, entre aspas, dar satisfação da estratégia do momento da empresa, mas para interagir com vocês, para ouvir de vocês, para que vocês tenham exposição aos nossos gestores, ao nosso time e conheçam mais do que a essência da Arezzo & Co, pois acreditamos ser o nosso maior diferencial. Então, é amanhã, nosso Investors Day, nossa sede aqui em Campo Bom. Se alguém está na dúvida, por favor, tome a decisão de vir nos encontrar. Será um dia muito proveitoso. Tenho certeza que todos aqui irão ter um momento de muita interação, de muita até descontração do nosso almoço e de entender mais sobre o que é realmente o core da Arezzo & Co. Muito obrigado a todos pelo apoio e parabéns todo o nosso time, agradecendo ao nosso conselho de administração por ter nos balizado nas decisões estratégicas que esse ano de 2022 mostraram ser muito assertivas e que para 2023 iremos continuar nossa atuada de crescimento orgânico e inorgânico. Um abraço a todos, uma boa tarde.